Será que a China vendeu dívida americana no intuito de punir os Estados Unidos? Ou, em outras palavras, será que ela se livrou da dívida americana de propósito no intuito de atrapalhar os planos de conter os custos de refinanciamento dos Estados Unidos que o Trump vem fazendo ao quebrar praticamente o mercado, tentando fazer essa baixa dos juros? Então o que eu quero é trazer um pouquinho das narrativas, dos fatos, dos desenvolvimentos que aconteceram desde ontem e infelizmente ou felizmente, já é o terceiro capítulo dessa saga, dessa novela que eu tenho que fazer para a gente poder avaliar, porque as coisas vão mudando a cada momento. Então, primeiro, é importante a gente falar sobre o perigo das narrativas e eu quero até fazer uma correção em relação a um dos capítulos que eu fiz, o 391, onde eu falei sobre o Japão ter se unido à China e também à Coreia do Sul para poder retaliar os Estados Unidos em relação às tarifas, né? Eles se unindo como aliados improváveis no intuito de poder começar a retaliação. E eu até já quero fazer essa correção porque isso não aconteceu, como foi reportado inclusive por fontes chinesas naquele momento, e eu quero repassar aqui, isso foi inclusive falado ali pelo próprio Michael Kao, mostrando ali um pouco das dinâmicas que aconteceram. Então, primeiro até quero voltar aqui para o que ele iniciou falando, né? Ele mostrou essas duas notícias, onde a Coreia do Sul falou que não, ela não retaliou em relação às tarifas americanas, e ela está hoje na fila dos países que estão tentando fazer uma nova negociação. E eles disseram claramente que eles não vão se unir à China ou ao Japão para tentar fazer medidas, né, retaliativas em relação aos Estados Unidos. E a mesma coisa aconteceu com o Japão, né? O Japão ele entrou na fila ali de quase 70 países nesse exato momento para poder ver a melhor forma de poder lidar com as tarifas. Então não é ali esse esforço conjunto em nenhum dos três países, cada um deles está fazendo a sua estratégia. Então a Coreia do Sul está fazendo uma negociação com os Estados Unidos, o Japão também de forma independente nessa fila de 70 países, e a China continua exatamente na sua rota de não negociar. Vou retaliar, eu vou subir cada vez mais ali a barra e vamos ver, vai ser literalmente uma queda de braço que vai acontecer. Provavelmente amanhã já teremos outro tipo de notícia, mas é isso que temos nesse exato momento. A China disse literalmente que não vai ceder a nenhum tipo de esforço específico, essa ameaça, e sugere conversas que aconteçam de forma diplomática. Ou seja, vamos ver. Sendo bem sincero, se fosse para apostar em alguma coisa, dá a impressão de que é como se fosse o teto da dívida americana. Você sabe que em algum momento vai ter que ter algum tipo de negociação, mas aqui ainda estamos na fase da briga ali de imagens, de ego, porque ninguém quer perder face, né? Inclusive é um conceito chinês. O Xi Jinping não quer parecer estar fraco ou cedendo, e o Trump, obviamente, como delicado da forma que ele é, também não vai fazer nada nem parecido. Inclusive, as negociações na própria Europa, como eu falei ontem, onde a Europa propôs um acordo para tirar ali as tarifas em relação acho que a itens industriais, especificamente, foi negado pelo Trump. Ele quer uma coisa muito maior do que isso. Então vamos ver como as coisas vão acontecendo. Literalmente, cada dia é uma gangorra. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre a parte específica das dívidas dos Estados Unidos, porque houve um movimento ontem onde a dívida americana, pelo menos o yield de 10 anos, né, dos títulos da dívida americana, eles, ao invés de cair, eles subiram. E foi exatamente no mesmo momento onde a China começou a lançar ali 50 bilhões de dólares em vendas de bonds americanos. E aí criou-se essa correlação para dizer, não, foi exatamente isso que aconteceu. A China está se livrando da dívida americana para fazer isso ser um tiro no pé contra o próprio Trump. Afinal de contas, o índice ali de 10 anos ele subiu para praticamente mais de 4%, né, que eu falei inclusive ontem. Pronto, pausei aqui para colocar o gráfico. Então, esse aqui de 10 anos
você percebe que vem criando um problema desde ontem, né? Dá uma olhada aqui nos juros, e nesse exato momento que eu estou gravando, ele já está a 4,21%, que é exatamente o contrário do que o Trump gostaria, se você quiser controlar ali os juros. Então, se você pensar por essa ótica de que, não, ó, é aquele plano que eu expliquei anteriormente, né? As dinâmicas de como que ele quer fazer isso. Nesse exato momento nós temos uma bolsa que está subindo e nós temos os juros que também estão subindo. Então, se você olhar por essa ótica agora, essa narrativa já não se sustenta mais. Ou o plano do Trump nesse exato momento está dando errado, se for isso exatamente o plano. Então, antes de continuar aqui em relação às narrativas, eu quero só relembrar o pessoal que com certeza isso causa uma incerteza muito grande em relação ao que fazer com seus investimentos, onde investir no Brasil, fora do Brasil, qual alocação. A gente pode ajudar você escaneando esse QR Code, onde você pode fazer uma análise gratuita do seu portfólio e sugestões de como melhorar e navegarmos isso juntos em parceria com a Arcana Investimentos. Agora no dia 15 de abril, semana que vem, às 8 horas da noite, horário de Brasília, às 20 horas, farei um masterclass gratuito, onde eu vou falar exatamente a mecânica monetária que nós temos e como tudo mudou radicalmente, não somente desde 2008, mas principalmente de 2024 para 2025 e como isso vai afetar os seus investimentos. Eu quero te ensinar a navegar pelo caos e saber como investir nessa situação. Então espero você lá, você pode se inscrever no link que está aqui logo abaixo e se também você quiser usar o outro link, é a mesma coisa desse QR Code aqui para poder avaliar o seu portfólio. Então, continuando, eu quero fazer uma análise aqui que foi feita pelo Jim Bianco, falando sobre o problema, né? Tanto o Jim Bianco e o Michael Kao são dois que eu respeito muito, para te dar uma visão de por que essa questão da China vender a dívida americana não foi exatamente aquilo que imaginamos. Então aqui eu vou resumir claramente o que o Jim Bianco falou. Ele falou, olha, na verdade não foi um movimento onde estrangeiros ou mesmo a China vendendo treasuries, ou seja, os bonds americanos, para punir o Trump. Porque quando você faz esse tipo de movimento, digamos que você está ali vendendo para tentar criar como uma retaliação, afinal de contas, a China tem acho que 700 bilhões, né, de bonds americanos na sua reserva. Só que geralmente isso acontece, segundo o Jim Bianco, para você poder se livrar disso e ir para uma moeda estrangeira, ou mesmo para ouro. Só que esse movimento não aconteceu nem no ouro, que teve uma certa queda, e nem também em moedas estrangeiras representadas ali por qualquer outra, né? Pode ser euro, pode ser qualquer outra, e não teve esse movimento. Pelo contrário, o DXY, desde esse momento, ele vem subindo. O que sugere que você tenha tido, ao mesmo tempo, uma falta de dólares, onde você precisa daquela liquidez e você faz essas vendas até com uma forma defensiva. Se você quisesse até guardar dólares, não faria nenhum sentido, né? Você tentar punir os Estados Unidos dessa forma, se você não fosse usá-los, mas ao mesmo tempo ele percebeu um movimento entrando para os Estados Unidos, ou seja, a força ali do DXY sugere que uma entrada de capital aconteceu dentro dos Estados Unidos e não para fora dele, que é exatamente o que vai criando problemas, né, para o resto do mundo, falta de liquidez de dólares nesse aspecto. Então, essa narrativa ali de simplesmente a punição ali direta dos Estados Unidos, ela acaba não colando. E tem um outro argumento trazido, inclusive pelo próprio Michael Kao, dando suporte a isso. Deixa eu até colocar aqui, que foi esse tweet que ele fez aqui. Ele falou que ontem você teve o pessoal entrou em pânico ali, né, quando você teve a venda dos títulos pela parte da China, só que os yields, ou seja, os juros dos países, não foi só os Estados Unidos, né, os títulos americanos que subiram, mas isso aconteceu em vários outros. Então, assim, não somente você teve o mercado de ações, a bolsa que acabou voltando, como que acabou acontecendo, o VIX, que mede a volatilidade no mercado, despencou, deu menos 13%, mas o mais interessante é que
os juros globais em várias regiões do mundo subiram ao mesmo tempo no momento em que os títulos da dívida pública americana estavam subindo. E até quero dar um zoom aqui nessa imagem para você dar uma olhada. Ele mostrou aqui, ó, se você der uma olhada aqui bem à direita, você vê que todos eles fazem aquele formato ali de V. Então, esse GB10, 10Y é de 10 anos, né? Então, ele pegou o da Grã-Bretanha, né? No caso ali da Inglaterra, pegou o de 10 anos, US, 10-year yield, tá? Aconteceu a mesma coisa. O da Itália, 10 anos, a mesma coisa. França, a mesma coisa. Alemanha, a mesma coisa. E Japão, a mesma coisa. E só o da China que não acompanhou. O da China, ele ainda está num movimento defensivo, ou seja, foi literalmente um movimento simultâneo em todos os mercados para fazer um contrabalanço do medo que todo mundo tava. Então, quando todo mundo entra para o medo, você vai para segurança, liquidez. Inclusive, o próprio Jeff Snyder fala sobre isso. Os mercados de bonds mundiais, eles são cada vez mais parecidos. Você não tem mais um mercado que é só alemão, só japonês, só americano. Praticamente todas as curvas vêm fazendo exatamente a mesma coisa porque nós temos um sistema monetário globalizado e sincronizado, percebe? Agora, todo mundo entrou nos bonds como aquele risk off, ou seja, estou me defendendo, eu preciso de segurança, liquidez, e aí quando você começou a ter aquelas especulações, aquele bando de coisa, aí você tem uma reversão parcial, né? Pelo menos até agora, desse movimento, onde os juros sobem e ao mesmo tempo a bolsa também sobe. Nesse exato momento, a SP500 está subindo, o Bitcoin está subindo, vários outros mercados estão subindo, e aí resta saber como é que vai acontecer agora com toda essa queda de braço. Pode ser que um tweet que aconteça daqui a 1 hora, né? Eu estou novamente no horário do almoço aqui nos Estados Unidos, você talvez tenha um outro tweet do Trump fazendo algum tipo de ameaça, etc. Talvez eu tenha que editar esse vídeo, né? Eu não costumo editar. Enfim, tudo está acontecendo de uma hora para outra, mas só para você entender como que notícias que vêm já mudam, e aí a gente já tem que rever se a gente vai ter que revisar as fontes que foram disponibilizadas, como o rumor de ontem, onde o Trump tinha dado uma pausa de 90 dias menos para a China em relação às tarifas. Depois você vê que aquilo não é verdade, movendo. Eu vi até uma estatística mostrando sobre como que isso movimentou. Praticamente o movimento aconteceu em trilhões de dólares em menos de 10 minutos. Foi uma coisa nunca antes vista. Isso é maior do que toda a bolsa americana nos anos 80, digamos assim. É uma coisa simplesmente excepcional, nunca vista. Então, a gente precisa ficar bastante cuidadoso, e eu vou tentando destrinchar à medida que as coisas vão acontecendo. Tá uma semana como se fosse uma semana ali urgente, né, de plantão da Globo, digamos assim, porque a quantidade de notícias que impactam toda a macroeconomia não para de acontecer, e é importante a gente se proteger muito em relação às narrativas, tentar digerir e ver se é aquilo mesmo, porque pode ser que de fato seja, mas eu quero me focar nos fatos e não no que eu gostaria que acontecesse, ou o tipo de torcida, né? Seja a favor dos Estados Unidos, a favor do Xi Jinping, que eu sei que é muito polarizante, né, esse tipo de tema, mas eu quero tentar deixar você cada vez mais informado para que você tire as suas próprias conclusões e tome a sua própria decisão.